física. Ele está atuando no âmbito físico. Tá? E ele precisa ser dessa forma. Para ele a origem é aquilo, ele tem que entender aquilo. Só que o Husserl diz assim, mas ele não pode entender toda a realidade dessa maneira. Essa realidade necessita isso. Se o médico vai fazer uma intervenção cirúrgica, não pode ser um fenomenólogo que se mostra, vamos ver as vivências, já foi. Ele tem que fazer uma intervenção, pensar a origem física, pensar a causalidade física e como tudo isso se processa, e por isso que o Husserl diz que o método científico é um método, sim, valioso, competente, rigoroso para a ciência objetiva. Mas para falar da água enquanto vivência, da água enquanto aquilo que eu vivo, daquilo que eu registro do que é água, eu não posso usar essa ciência. Porque se eu usar essa ciência, ela vai me dizer a água a origem dela é física. E aí, eu não posso reduzir tudo a essa explicação. Então a origem é o quê? Fenomenológica. Ou fenomenal, né, na verdade, fenomênica. A origem é fenomênica. Em que momento a água se manifesta para nós? De forma fenomênica. Ela se manifesta como a cebola, na sua totalidade, seus aspectos físicos, o seu sentido, e tudo. Aliás, o seu sentido não, desculpe que eu fiz uma dicotomia. O sentido, a origem física é um dos sentidos. É um dos sentidos. O trabalho da fenomenologia, então, já que a manifestação, já que a origem é fenomênica, é justamente analisar, é justamente descobrir, é justamente identificar cada camada da cebola. Então, a preocupação do fenomenólogo não é investigar a origem física desse plástico, dessa água. Isso é o objetivo da ciência. É um dos sentidos da garrafa, é um dos sentidos da água, a sua origem física. Mas, quando ela se manifesta, ela não se mostra só no seu sentido físico. A criança, quando revela a água e ela descobre, se manifesta a água, é claro que ela sente sentidos, significados físicos, frio ou quente, mas o próprio frio e quente já é um sentido que vai além do físico, porque ela não identifica objetivamente frio e quente, ela sente algo, ela registra algo, ela experiencia, algo que diz alguma coisa para ela, a ponto dela tremer, a ponto, e esse tremer já é alguma coisa que diz alguma coisa, e assim vai infinitamente. Então, isso é fenomenologia, essa análise. Por isso que o piloto não pode ser. Graças a Deus, fique lá com a sua ciência positivista. Agora, um psicólogo, um sociólogo, um antropólogo, aí sim. Esse não pode ser um cientista positivista. Porque senão ele vai entender o ser humano como um avião. E o ser humano não é um avião. Por isso que o Husserl, nos últimos escritos, ele diz assim, um trecho famoso, ele diz, as ciências positivas decapitam o ser humano. Porque exclui justamente o sentido. Por que exclui o sentido? Tommy, você não disse que a origem física é um dos sentidos? Sim, mas a partir do momento que ela só considera a origem física, ela desconsidera todas as outras possibilidades, ela desconsidera todos os outros sentidos. Então, decapita, como diz o Husserl. Corta. Isso aí. Então vejam como é importante essa análise intencional. Ela é importante na análise fenomenológica. Porque vai esclarecendo para nós as nossas vivências. Agora, vamos para a psicologia. Por que a fenomenologia é tão importante para a psicologia? Porque será que o psicólogo sabe o que são os fenômenos que ele trata? Ele sabe o que é consciência?
Aquela pergunta que eu acho que nenhum psicólogo gosta, é quando alguém pergunta para ele, mas o que é psicologia? É a pergunta que dá mais contrassenso a essa pergunta. Se você está com fome, está interessado logo em comer, não quer prolongar o assunto, você já fala ciência do comportamento, porque assim você se livra do negócio, né? Mesmo que você não seja comportamentalista, você já se livra, fala comportamento, pronto, a pessoa, tá bom, você já põe, aí você vai comer. Mas é uma pergunta que a gente não sabe o que é, né? Não é verdade? O que é psicologia? Você vai falar assim, bom, então é o estudo da alma. Aí, para ficar mais bonitinho, da psique. É uma ciência que a gente não tem profundidade fenomenológica. Vamos entrar nos objetos. Primeiro, consciência. Afeto. Emoção. Inteligência. Não sabemos. Usamos. Daquilo que é usual. Por isso que o Russell diz que a psicologia sempre está na atitude natural. Porque em nenhum momento ela colocou esses objetos em análise. Quem colocou? A ciência positivista. Não é? Mas não tem condições, segundo o Russell, de responder. Porque quando vai falar, por exemplo, do sentimento, você vai falar do amor, da forma positivista, vai ter que relacionar ao comportamento e ao organismo. Vai ter que olhar para o físico do amor, para o material do amor. Porque se você vai tratar do comportamento, o comportamento é aquilo que é observável. E o sentido observável tem que ser físico-material, fisiológico-material. Então, essa psicologia não dá. Porque você vai saber o quê? Só o sentido físico-material. Não é que isso não possa existir. Pode, até por isso que o Russell diz num texto, se não me engano, em Ideias 3, que ele tem um trecho que ele fala assim, essa psicologia tem sentido. Mas se essa psicologia é só assim, ela é um ramo da zoologia. Porque ela entende o ser humano como um animal. E está certo a psicologia, vamos dizer assim, mais orgânica, fisiológica, porque ela justamente observa ou analisa isso que é próximo, né? Que é orgânico, que é fisiológico. Mas para a fenomenologia, na análise fenomenológica, como nós estamos vendo, não é só esse sentido que é o fenômeno. Né? O fenômeno é uma totalidade de sentido. O sentido já é uma unidade de vivências, né? O sentido é uma pluralidade, por isso que eu gosto das metáforas da cebola. São todas as camadas que constituem a cebola. Cebola é com todas as suas camadas. Então, a ciência pode ser, mas ela tem que ser, então, um ramo da zoologia, porque é específico. Por que o ramo da zoologia? Porque vai entender o ser humano do ponto de vista fisiológico, orgânico, comparativo com o animal, tudo bem. Mas e uma outra possibilidade de psicologia? É o que depois nós vamos ver, uma psicologia fenomenológica. Mas essa psicologia fenomenológica teria que, então, colocar em análise isso. Por isso que eu falei para vocês de início que não existe essa psicologia fenomenológica. Se a gente pensar nesse raciocínio que eu estou fazendo para vocês, como que eu posso fazer uma intervenção numa emoção se eu não sei o que é uma emoção? O que eu sei o que é uma emoção é igual qualquer pessoa na rua sabe o que é uma emoção. Se alguém está chorando, está triste, chega alguém e fala, você está triste. É o mesmo conceito de tristeza que quem está na rua, tá? Claro, isso, vamos dizer assim, entre aspas, cabe, porque a fenomenologia diz que nós captamos, né? O fenômeno se mostra, certo? Se mostra. Mas se eu sou um cientista, eu tenho que analisar esses sentidos, eu não posso ficar só no que... Porque até o que eu posso estar usando, o que eu posso estar concebendo, pode não ser originário. Pode ser um recorte. Pode ser a consideração, uma ênfase, porque pode ser uma ênfase do momento cultural de um sentido daquele fenômeno predominar como evidente, como... Isso pode acontecer. E eu posso justamente me apropriar disso.
Então, isso acontece, né? A análise fenomenológica vai mostrar que isso acontece naturalmente, mas a análise fenomenológica é justamente uma análise para mostrar esse processo e mostrar o que pode acontecer nesse processo de errado ou de coerente. De coerente e de incoerente. Isso é análise fenomenológica. A análise fenomenológica vai garantir esse processo. O Husserl fala de intuição às essências. Quando o fenômeno se mostra, então quando isso aqui se mostra, já se mostra na sua totalidade. A minha experiência, claro, a minha vivência vai se dando numa relação, numa correlação entre todo e parte. Né? Esse aqui não dá para fazer muito, mas esse aqui, por exemplo, perceber o livro aqui. Se eu ponho esse livro aqui, a percepção de vocês estão percebendo o objeto todo? Não. Tem uma presença, mas nessa presença tem ausências, né? Não tem? Mas como que essas ausências se manifestam? Como presenças, né? Não é verdade? É uma ausência que você identifica, não é uma ausência oculta, né? É uma ausência que está presente, vamos dizer assim. É uma ausência que se manifesta. A ausência se manifesta como ausente. Então, para você poder preencher essa ausência, você faz o quê? Você levanta e vem até aqui, não é? Você precisa de outra vivência. Você precisa andar e vir até aqui. Você precisa virar o livro. Quando você vai na livraria, você olha, né? Mas a ausência se mostra, quer dizer, tem algo, né? Já tem a manifestação da indicação de que eu estou aqui, né? A ausência. Te indica, por isso que você vira. Não é uma surpresa quando você vira e fala, olha, tem atrás. Já está presente, já está na manifestação, essa ausência. Só que essa ausência, para ser preenchida, ela tem que se transformar em presença. Eu preciso de um outro ato, ou de uma outra vivência, para preencher. Então é uma relação de todo e parte, porque olha, o todo se manifesta. Só que ao mesmo tempo, essas partes precisam ser presentes, mas as partes não são somatórias. Por isso que a Gestalt se interessou muito, a Gestalt teoria se interessou muito pela fenomenologia. Porque uma das coisas que eles não conseguiam mostrar era como eles sabiam que as partes não se somavam para dar o todo. Né? Conhece? O todo é sempre maior que a parte. Né? Não é uma somatória. Mas eles não conseguiam mostrar essa somatória porque eles sempre faziam essa análise do ponto de vista orgânico, fisiológico, a partir do conceito de representação. E por isso que a fenomenologia dá um passo a mais, quer dizer, um passo mais profundo, uma arqueologia mais rigorosa. Porque aí essa manifestação se dá em todo e parte. Numa correlação, todo e parte, realmente não tem somatória de parte, mas é todo e parte, por ausências e presenças. Você já imaginou, por isso na ausência já é uma imaginação, né? Por isso você precisa da percepção, porque senão é imaginação. Se você sair daqui sem olhar, 1000 possibilidades do livro ser que estava atrás. Pois é, aí você sai daqui, você tem uma vivência perceptiva, mas ao mesmo tempo imaginativa, né? Ou seja, você não tem garantia, né, da sua percepção, porque está misturada, vamos dizer, está integrada à imaginação. E por isso que a criança, você vê a criança, ela já faz isso espontaneamente, não é? Quando ela pega uma coisa, ela fica, ela põe na boca, Então, às vezes, algumas concepções psicológicas enfatizam isso. Então, se põe na boca, né? Mas porque a boca é uma forma de perceber que ela tem acesso às coisas. É uma forma dela recolher sentido. É também. Por quê? Porque ela não tem ainda, muitas vezes, a mão, né? Como algo, ou a possibilidade de andar, ou de percorrer todo o objeto. Ela vai buscar. Isso é consciência intencional, né? Quer dizer, tem essa busca. Já como condição, ela não descobre essa busca, ela é a busca.
Então ela vai vivenciando. E ela vai, é o termo que o Russell usa, preenchendo. Então o esquema todo se dá. O esquema todo se dá. O esquema todo é o quê? Quando esse livro se manifesta, o esquema todo se dá. Frente, atrás, já se dá todo. Só que é pela percepção que eu vou preenchendo ele adequadamente. Tá? E mudando da imaginação para a percepção. Tá? Isso, Chega o que o Russell diz que há um momento de um preenchimento adequado. Ou seja, você pega, né, você vai na livraria, então aí você pegou o livro, depois você leu, né, e ficou adequado. Quer dizer, aí você, suficiente, já está aqui. Né? Mas vamos supor que daqui 15 dias você pega de novo e você percebe alguma coisa que você não tinha percebido ainda. E aquilo é novamente preenchido. Isso mesmo. Mas pode ser que você não mexa mais nele e pronto. Né? E assim por diante. Por isso que nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer. Porque senão acontece o quê? Aí chega alguém e fala assim, eu estou com ódio do meu marido. E você não sabe, você não fez uma análise do fenômeno. Né? E às vezes aquilo não é ódio, é raiva. Então eu preciso saber adequadamente numa análise fenomenológica. Porque o meu adequado pode ser muito raso. E a pessoa, no cotidiano, ela faz isso. Ela faz isso. Quantas vezes, não sei se já aconteceram com vocês, você faz o mesmo caminho, ou da casa para o trabalho, ou da casa para a faculdade, mas um dia quebra o carro, você paga e você fala assim, puxa, eu nunca tinha reparado, passo aqui tantos anos e nunca reparei, não é verdade? E no conhecimento acontece isso. Por isso que a gente precisa ter garantia do nosso conhecimento, porque senão a gente julga aquele trajeto de uma forma e decapita um monte de coisa, né? Porque a gente não volta às coisas mesmas. Porque a gente não tem esse trabalho arqueológico de escavar. Novamente, tudo de novo. A gente não tem esse trabalho. Por isso que eu falei para vocês de início que isso é voluntário. Isso não é natural. Natural é comer quente. Natural é se apropriar numa tacada, porque é assim que nós percebemos, é assim como nós começamos o nosso conhecimento, nessa tacada da totalidade. Só que também nós vamos conhecendo a partir do momento que nós vamos também preenchendo essa totalidade. Precisamos ir preenchendo. Agora, se eu sou um cientista, eu preciso identificar tudo aquilo que está preenchendo. Eu não posso só partir do que está lá. Eu tenho que recomeçar todo esse trabalho, e tirando cada preenchimento, e depois a gente vai ver no método fenomenológico, nós precisamos ir tirando cada parte, identificando e retirando cada parte, e na hora que a gente identifica e retira cada parte, a gente vai vendo se aquele fenômeno continua sendo o mesmo, ou seja, se ele tem o mesmo sentido. Mas essa análise é do quê? Do que nós vivemos. Não é do inesperado. O Russell ele fala que o psicólogo pode ser de gabinete. O psicólogo não precisa fazer entrevista. Tudo que o outro vivencia, eu vivencio. Se eu quero saber o que é uma relação amorosa, eu tenho relações amorosas. Porque até quando eu problematizo isso, eu já problematizo porque eu já sei o que é. Eu já sei o que é nesse sentido. Eu já tenho o fenômeno manifesto. Não tem pesquisa do que não se vive. Isso significa que não existe neutralidade, né? Você nunca vai se espantar totalmente com algo. Você nunca vai se espantar radicalmente. Não é nada estranho de forma radical. O que é estranho de forma radical? O que não é humano, né? Então, se você vai fazer uma pesquisa, né, como diz o Russell, não precisa de gabinete, significa isso. Eu posso analisar eu mesmo. Né?
Isso pensando em fenomenologia transcendental, né? Pensando nessa fenomenologia pura que nós estamos falando. Né? Então, eu não preciso ficar perguntando como os outros percebem. Eu olho como eu percebo. Como eu percebo é da mesma maneira que o outro percebe. Mas vamos dizer assim, percebe de maneiras diferentes. Não, de maneiras diferentes não. Percebe em momentos diferentes, né? Em momentos diferentes. Às vezes, apreende sentidos, camadas de sentidos diferentes, mas que pertencem ao mesmo fenômeno. Pertencem ao mesmo fenômeno. Então, essa é uma necessidade que o Russell coloca para análise, né? Está tranquilo até aqui? Alguém quer perguntar? A fantasia para a imaginação? Então, esse é bem mais complicado, né? Bem mais complicado, porque na imaginação você tem essa possibilidade de liberdade, né? E de criação, não é verdade? Então você pode imaginar ali a bola com os braços, né? Mas você não está deformando. Você não deforma, né? Você não tem uma deformação. Quer dizer, você vai dizer assim, uma bola com braço não existe, mas você não deformou a bola, o sentido de bola você não deformou, e você não deformou o sentido de braço. Na fantasia há a deformação disso. A deformação do sentido. Entende? O sentido não permanece. O sentido é alterado. De fantasia, por exemplo, numa alucinação, né? Uma alucinação. Por que é uma deformação? Porque quando você está imaginando a bola com os braços, você não está vendo a bola com os braços aqui, né? Você está imaginando e você identifica isso como imaginação. Na fantasia, né, que tem relação com a alucinação, né, porque na alucinação está a fantasia, há essa confusão, quer dizer, que você pode até começar a se assustar, passar mal, né, e aí está deformado o sentido. Na imaginação você não confunde, né, com a realidade, vamos dizer assim, com o que está posto. A fantasia, ela se impõe no que está posto. A imaginação, não. Tá? Então, se você relata assim, ou alguém relata para você que tem quase certeza que viu o marido com outra. Você acha que é imaginação ou é fantasia? Por isso que é uma análise complicada. O que ela está aí vivenciando, porque ela pode imaginar isso e até ficar aflita, mas ela não fica aflita mesmo. Ela pode até não pensar, imaginar mais isso, ela pode até ficar ofegante, mas ela para, certo? Ela controla e fala, não, isso é uma imaginação. Mas se ela tem quase certeza que viu, mas ela não viu, mas ela tem quase certeza que viu, ela está fantasiando, né? Porque ela está impondo como real. Porque se fosse real, ela já estava correndo atrás, não é? A pessoa, ela já está impondo como real, então por isso que ela vai ficar de tocar e ela esperando para ver se é mesmo no dia seguinte, para ver se ele sai com a pessoa que ficar pensando possibilidades, por exemplo, ou o que passou no dia, se eu tivesse falado isso, se não tivesse falado aquilo. Isso é imaginação. Isso é imaginação. A partir do momento que ela fala assim, não, eu vou me trocar e vou lá, entendeu? Aí isso já tem relação com a fantasia. Entendeu? Imaginação e fantasia estão próximas, né?
Só tem uma fantasia se tiver imaginação. Mas se ela levantar e correr lá atrás e ficar de tocaia, virou fantasia. É a vivência da fantasia, não é a vivência da imaginação mais. E a imaginação a gente tem liberdade de criar. Você entendeu? A imaginação você tem liberdade de criar. Então você está imaginando que você está se afogando. Aí você está se afogando demais e fala assim, agora para, não quero me afogar. Não é assim? Aí você imagina um salva-vidas, né? Você entendeu? Você tem essa liberdade de criar, né? Na fantasia não vem a salvação, né? Entende? Não vem a salvação. Aí você está se afogando, você está se angustiando e está se afogando, e não vem a salvação. Tá? Mas tem muito mais particularidades, né? Teria que fazer análise mesmo, tá? E aí eu não me dediquei a fazer a leitura do texto do Husserl sobre a fantasia, eu não me dediquei assim. A minha proposta é começar mesmo da percepção, então eu estou fazendo uma investigação mais da percepção, né? de como nós percebemos, e aquilo que já está dado em nós, não só do que nós percebemos, que vem, vamos dizer assim, do mundo, mas o que está dado em nós também, como, por exemplo, a questão do instinto, e como que esse instinto, ele também, de certa forma, origina coisas. Né? Então, estou nesse momento mais básico aí para poder entender todos os outros processos, isso principalmente em termos psíquicos. Não a partir só da análise que o Husserl faz, porque a análise que o Husserl faz é uma análise transcendental. Então, da fantasia enquanto vivência de fantasia, vivência do imaginar. Mas como que nós podemos, como que essa vivência do imaginar afeta psiquicamente? Aí, psiquicamente, você não tem mais só a possibilidade, você tem também algumas coisas dadas. Né? Por exemplo, psiquicamente você tem a sensibilidade que afeta o nosso psíquico. Né? O sensível afeta o nosso psíquico. Então, não estou na fantasia como uma vivência transcendental só, tem que pensar essa vivência da fantasia em termos psíquicos. Eu acho que esse é o nó. Para mim, o nó está aí. De poder entender isso. Porque senão eu estou fazendo aqui uma aplicação, né, do que ele descreveu filosoficamente, eu estou aplicando isso em um fenômeno que também é psicológico e não é só transcendental, não é só como condição. Né? Você ia falar alguma coisa? Então, esse aspecto da consciência, né, ele é importante, voltando à questão da consciência, ele é importante aqui, porque quando o Husserl vai falar de psicologia, ele também vai falar que existe uma consciência psíquica. Tá? E essa consciência psíquica é uma consciência do real, quer dizer, tem uma relação com o real. A fenomenologia não é uma ciência do real. Por isso que o Husserl fala nas ideias que o que interessa à fenomenologia é a árvore que não queima. É a árvore enquanto fenômeno, aquela que não queima. A árvore que queima não é interesse, não é trabalho da fenomenologia. A árvore que queima é trabalho da ciência empírica, da ciência positivista. Esse é o trabalho da ciência. E aí o nó é justamente isso. A psicologia fenomenológica, então, não é a psicologia da ciência empírica, né? Mas também não é só a árvore que não queima, né? Tem a ver com a árvore que queima, mas não é a árvore que queima. Então esse é o grande nó. E aí isso ainda é um problema, por quê? Porque como o Husserl não desenvolveu isso, na filosofia eles já falam que a psicologia é transcendental, a psicologia só pode ser transcendental, não pode ser empírica. Se for empírica, não é fenomenológica. E se a psicologia é transcendental, a própria análise da fenomenologia, quando o Husserl fala, por exemplo, de percepção, já é uma análise de psicologia transcendental. Só que essa descrição da percepção não se aplica à percepção mesma vivida aqui nesse real, vivendo aqui a percepção. É os modos da percepção ser. Então isso já seria, do ponto de vista de alguns filósofos, já seria uma psicologia fenomenológica, seria uma psicologia transcendental. E o Husserl usa esse termo mesmo, né?
Nos últimos escritos ele fala que a psicologia fenomenológica é uma psicologia transcendental, e aí não fala mais nada, para aí, pronto, aí ferrou o negócio, né? E aí morre, porque ele escreveu isso em 37, morre em 38, né? E aí fica a briga de interpretação, né? Fica a briga disso, né? Então, quer dizer que essa psicologia transcendental não é psicologia empírica, então psicologia fenomenológica não é empírica. Então, em tese, nós psicólogos não poderíamos fazer nada com isso. Não podemos fazer nada. Poderíamos, sim, ter uma visão de mundo filosófica e pensar, né, clinicamente, ou pensar alguma psicologia específica a partir dessa visão de mundo. Eu ainda estou tentando defender que a psicologia fenomenológica é uma psicologia, enquanto uma epistemologia, enquanto uma ciência que investiga os fenômenos psíquicos, as vivências psíquicas, usando o método fenomenológico, mas entendendo que são vivências psíquicas, que não são vivências espirituais ou transcendentais, são vivências psíquicas, que são perpassadas, mas elas também têm as suas qualidades, elas também têm as suas propriedades, que se mostram junto. A psicologia fenomenológica, do modo como entendo, é justamente a análise dessas vivências psíquicas, que são diferentes das vivências transcendentais, das vivências espirituais, que são perpassadas, porque é uma síntese, é uma unidade, mas que também têm a sua própria natureza. Isso que a gente falou de todo e parte, que também tem a sua própria... Então, por exemplo, o psiquismo, pelo menos até onde eu estou estudando, que eu estou investigando isso, o psiquismo, sim, ele pode sofrer, ele tem sentidos do transcendental, é perpassado por essa consciência transcendental, mas também é perpassado pelos instintos. Então ele não é totalmente, ele não é livre. Tem a possibilidade de ser livre. E não ser livre não significa, que está doente. Entendem? Não significa que não é propriedade do psiquismo. Também tem um certo aprisionamento, não significa que não seja propriedade. É a própria constituição de hábitos, O hábito ele é comportamental, E o nosso psiquismo tem propriedades comportamentais. Não, aí ele não fala nada, Depois nós vamos ver amanhã, eu vou mostrar o trajeto, como que ele começa a falar da psicologia, desde o começo das obras desde o começo da obra até o final dos escritos. Eu vou passando mais ou menos as obras principais. E a gente vai vendo como que ele vai mudando de terminologia. Então ele começa a dizer que essa psicologia que não é empírica, ele vai chamar lá em 1910, ele vai chamar de psicologia racional, ou psicologia pura. Em 27 ele fala de psicologia fenomenológica. Em 37 ele chama de psicologia transcendental. Entende? E ele vai fazendo um trajeto de análise que vai, de certa forma, corrigindo, retificando, analisando outros elementos. E aí lá também nos últimos escritos ele diz assim, a psicologia fenomenológica é propedêutica para a fenomenologia transcendental. Não tira, não. É o fundamento da psicologia empírica. E o fundamento da psicologia fenomenológica é a fenomenologia transcendental. É a fenomenologia transcendental. Só que esse fundamento não pode ser entendido assim, a fenomenologia transcendental, a fenomenologia pura, como está lá no Ideias, A fenomenologia pura, ela é um método. Por que fenomenologia pura? É chegar aos fenômenos puros. O que é fenômeno puro? O que significa o puro na filosofia? Em si mesmo.
o fenômeno enquanto tal. Tá? Isso é o puro. Então, a fenomenologia pura é justamente a fenomenologia que vai chegar nos fenômenos puros, no fenômeno como tal. Tá? Essa fenomenologia pura, que é essa análise do fenômeno, se converte em filosofia fenomenológica, né? Porque depois que você vai analisando, você vai descrevendo e você vai confirmando aquilo que é evidente, assim por diante, você chega em todos esses passos numa certeza, isso se constitui como uma filosofia, vamos colocar assim, uma teoria. Isso que a gente fez analisando fantasia, analisando memória, analisando imaginação. Nós fomos descrevendo e, a partir dessa descrição, nós vamos confirmando se tem ou não, aqui fiz rapidamente, e a confirmação dessas evidências, então, olha, realmente, para ter uma vivência imaginativa, precisa ter percepção. Porque se eu tirar percepção, não pode existir imaginação. Então, eu mostro um elemento evidente na vivência imaginativa. Precisa ter vivências, quer dizer, precisa ter, originariamente, vivências perceptivas. E aí eu vou olhar, então, agora para a imaginação enquanto tal e ver o que ela se diferencia da percepção. E assim eu vou fazendo a minha análise. E aí eu vou dando garantia. E tudo isso vai constituir uma teoria. Então, dessa descrição que eu garanto e que eu chego numa evidência podídica, como diz o Russell, o inquestionável, né? Quer dizer, tudo isso passa a ser inquestionável, não passa a não se duvidar mais, né? Quer dizer, aí o conjunto disso se constitui uma teoria, né? O que é a garantia? Se ela for fazer análise, ela tem que encontrar os mesmos elementos que eu. Esse é o rigor. Isso é que dá credibilidade. Então eu tenho que analisar de forma mais radical possível, por isso que o Russell não publicava, né? Ele queria um rigor em tudo isso, não deixava os alunos rapidamente, né, tomarem decisões ou conclusões. As conclusões não podiam ser tão rápidas assim, né? Então, vamos novamente, né? Vamos analisar e assim por diante. Né? O Russell fazia muito isso. Então, quando ele estava escrevendo os textos, sabem disso. Né? Ele escrevia em trechos. Né? Não escrevia o texto completo, vamos dizer assim. Ele escrevia em trechos e os assistentes iam organizando esses textos. E essa organização ia num processo de discussão que ele tinha na casa dele, com alguns alunos, discípulos tal, e assistentes, e com a elaboração dele, né, e com o questionamento de outros, e assim ia, num processo de análise, né, e dessa descrição rigorosa feita dessa maneira. Depois nós vamos ver do método fenomenológico. E às vezes, mesmo assim, né, os assistentes falavam,